Olá pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Zanforlin, sou analista ambiental aqui do Sistema FIENG e responsável pela agenda de gestão de resíduos sólidos e também sobre a agenda de economia circular. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a economia circular, um conceito que vem bastante sendo discutido, no mundo afora e nas grandes corporações e em gestão pública também, e ver de que forma, mais no formato de bate-papo, de que forma a economia circular pode proporcionar oportunidades de negócio para as empresas, independente do porte, a tipologia, principalmente frente a esse período de recessão devido ao Covid-19. Isso aí nós estamos falando de economia circular, está diretamente relacionado à redução de custos operacionais e também a novas oportunidades de negócio. Bom, para facilitar um pouco o nosso bate-papo, eu tomei a liberdade de dividir a nossa conversa em 5 momentos, onde nós vamos ter um bate-papo bem tranquilo aqui. Primeiro deles, nós vamos falar qual que é o conceito da economia circular e como surgiu. No segundo momento, nós vamos falar o que lá fora como lá fora está sendo discutido esse assunto de economia circular como uma nova forma de modelo, uma nova forma de trabalhar nos seus processos produtivos, principalmente em blocos econômicos, governos, principalmente na União Europeia, e também em empresas multinacionais. Depois nós vamos dar mais exemplos de que isso tem a ver com o meu negócio, no dia a dia da minha empresa, e que oportunidades são essas que eu posso ter relacionado principalmente ao meu fluxo de caixa. Inicialmente nós falamos de redução de custos operacionais e novas oportunidades de negócio. Na sequência nós vamos relatar para vocês a experiência de algumas indústrias mineiras que estão tendo referente às ações de economia circular, ou seja, melhorias do seu processo, a nova forma de atuar no seu processo produtivo, no seu negócio, fabricando produtos ou novos negócios, e principalmente os ganhos econômicos que elas estão tendo e os ganhos ambientais também, a contribuição frente à preservação dos recursos naturais e a contribuição também referente a clima, a reuso de água. Então nós vamos discorrer sobre isso aqui. E por fim, nós vamos ver algumas perguntas, algumas curiosidades de vocês, referente à economia circular. Bom, então começando, vamos falar um pouquinho o que é economia circular e como que ela surgiu. Se eu fosse resumir de uma frase simples do que seria a economia circular, eu talvez falaria que a economia circular tem um principal objetivo de reduzir a dependência dos recursos naturais nos processos produtivos e aumentar a lucratividade da empresa. Ou, talvez, de transformar o modelo econômico linear para o circular. Bom, que seria isso, Reduzir uma frase simples. Mas antes disso, da gente falar sobre economia circular, a gente precisa de entender o que seria um modelo linear, para depois entender de que forma que ele se tornaria circular. Bom, no dia a dia da empresa nossa, normalmente estamos acostumados a trabalhar de forma linear. O que significa isso? Nós consumimos matéria-primas e insumos que são originados de recursos naturais. Vamos dar exemplos aí. Combustíveis, madeiras, embalagens, minérios, produtos químicos, todos esses insumos do dia a dia nosso, utilizamos no nosso processo produtivo, fabricamos produtos ou prestamos serviços, distribuímos para o consumidor ou para o comércio e descartamos aquilo que não é interessante no meu processo produtivo. Nós estamos falando de resíduos sendo descartados para aterros ou outras formas de tecnologia, efluentes e emissões sendo tratados e só assim depois dispostos ao meio ambiente, tudo atendendo às legislações ambientais vigentes. Então esse é o modelo linear que a gente está acostumado a trabalhar. Utilizamos os recursos e descartamos. Bom, mas esse modelo linear, ele não se é sustentável, principalmente porque esses recursos utilizados ou quando for tratados, ele tem custo operacional para a empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Se tratando de resíduo, quanto mais longe é
a empresa que vai fazer o descarte do meu resíduo industrial, por exemplo, o aterro ou qualquer outro tipo de tratamento do meu resíduo, maior é o custo de descarte, principalmente relacionado ao transporte. Se a gente pensa, se houver, por exemplo, um estresse hídrico na região onde eu estou instalada a minha empresa, reduzindo a vazão de água no meu poço artesiano, no meu ponto de captação de água, eu posso comprometer significativamente a minha produção. E vamos lembrar, isso aconteceu em 2015. Lembramos aí naquela escassez hídrica, a disponibilidade hídrica, principalmente na região sudeste, né, São Paulo e Minas Gerais, que algumas empresas ficaram refém do uso da água, que não estava chegando, né, e tão essenciais para algumas atividades industriais. Ou até mesmo, dependendo dependendo da situação do mercado financeiro, pode haver uma variação do custo de algumas matérias-primas e insumos tão essenciais para o meu processo produtivo, principalmente aqueles que são importados. Então reparem que nesse modelo linear, a empresa sempre fica refém do custo, seja da compra de insumos ou matérias-primas ou custo para tratamento e destinação final. Então, geralmente relacionado à disponibilidade e às tecnologias aplicadas. Bom, e é aí que entra o conceito da economia circular. O conceito da economia circular, ele vem principalmente de que as empresas não fiquem tão dependentes ao uso desses recursos ou do tratamento desses, e em alguns momentos tendo oportunidades com novas receitas. Bom, mas aí vem aquela situação, olha, Guilherme, mas você está falando de melhorias de processo na minha empresa, fazer uma avaliação dos meus insumos, de trabalhar na forma como eu descarto, mas a atividade principal da minha empresa não é essa. Minha atividade principal é fabricar produtos e prestação de serviço, e esses custos eu geralmente absorvo no meu negócio. Bom, já nós vamos falar sobre isso, de que forma a empresa pode trabalhar em paralelo ao core business dela, ou seja, a principal atividade dela, pensando sempre no seguinte, olha, quanto mais eu reduzo custos operacionais para tratamento ou para compra de matéria-primas, melhor é o meu fluxo de caixa. E em alguns momentos, nós vamos ver mais para frente, que se eu gero novas oportunidades de negócio, tenho uma possibilidade de aumento de receita com novas atividades dentro da minha empresa. Bom, mas nós vamos ver isso já no terceiro momento que nós vamos falar. Mas é importante a gente contextualizar que muito está se discutindo esse conceito de economia circular, esse novo modelo de postura das empresas de a forma de produzir e se relacionar com o seu cliente. E aí a gente destaca principalmente como que surgiu esse conceito de economia circular e o que de fato está se discutindo lá fora. Primeiro que esse conceito de economia circular ele não é novo, ele originou na década de 70 na academia, mas foi somente em 2010 que a Fundação Ellen MacArthur, uma fundação do Reino Unido, localizada no Reino Unido, que ele começou a disseminar o conceito da economia circular e tem uma tentativa de acelerar essa transição do modo como as indústrias e os governos produzem e seguem com as suas atividades referente ao consumo de recursos naturais que certamente são finitos ou têm um custo atribuído para isso. Então a Fundação Ellen MacArthur aproximou muito, principalmente nos países da União Europeia, e foi quando chegou aqui esse conceito. Em 2015, a Fundação Ellen MacArthur chegou no Brasil com o governo federal, com a Confederação Nacional das Indústrias e as federações das indústrias, Minas Gerais esteve presente, disseminando esse conceito e as vantagens de trabalhar com a economia circular. Mas vale a pena a gente destacar que, independente da chegada desse conceito de economia circular, nos fóruns globais de discussão, principalmente pela ONU, sempre vem se discutindo medidas e os países sendo signatários para preservar os recursos naturais para gerações futuras e também medidas referentes às mudanças climáticas. E a economia circular vem aí para somar com essas discussões no âmbito global. Também algumas indústrias aqui do Brasil já vêm adotando um outro fórum de discussão global que tem a ver com as questões ambientais e com a economia circular, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, que ele estabeleceu alguns objetivos, principalmente para a erradicação da pobreza, da fome, também da preservação dos recursos naturais
e que essas ações estão completamente convergentes com as medidas ou os princípios da economia circular. Bom, esse assunto de economia circular é tão discutido lá fora e começando aqui no Brasil, que a organização ISO, ela montou um grupo de trabalho que já vem sendo discutido, né, com participação de várias delegações de diversos países para a criação de uma norma técnica no que vai valer para o âmbito internacional de como se tratar, como se abordar sobre a economia circular, estabelecendo conceitos, diretrizes, formas de mensuração, implementação de sistemas de gestão para a economia circular. Então, esse é um assunto que tem que fazer parte do planejamento estratégico de diversas indústrias, diversas empresas, independente do seu porte ou tipologia. Ou seja, se as empresas não se prepararem para esse novo conceito, elas certamente não ganharão destaque no mercado, não serão tão competitivas. Então, a nossa recomendação é que as empresas já fiquem atentas para esse conceito de economia circular, não somente de redução de custos das empresas, mas sim como uma estratégia de mercado também. Bom, aqui no Brasil não foi diferente, ou seja, a CNI e a Federação das Indústrias, a exemplo de Minas Gerais, vem sempre adotando medidas, palestras, conceitos, sempre ajudando as empresas a implementar essa transição para a economia circular, principalmente elencando, destacando os ganhos que a economia circular pode, esse modelo econômico, né, a forma de produzir, pode proporcionar para uma indústria. Seja na fabricação de um produto, né, entregando um produto para o consumidor, ou seja no dia a dia da empresa. Tanto é que a Confederação Nacional das Indústrias apresentou um pacote de medidas necessárias para essa transição para a economia circular e apresentou para o governo federal. Então, certamente, no futuro, haverá uma política de economia circular. E esse pacote de medidas estão relacionado a uma revisão de tributos das indústrias referente às ações e aos produtos de economia circular que as indústrias podem implementar. Também incentivos a financiamentos para pesquisa e desenvolvimento das indústrias, né, como um todo, seja produtos ou a forma de operar, e também no estabelecimento de critérios de circularidade em compras públicas, ou seja, em licitações. Então, certamente, as ações de economia circular até nisso serão influenciadas, né, no caso de compras públicas. Bom, esse contexto é importante para vocês perceberem o quanto a importância de trabalhar com a economia circular. Bom, nós estamos dando um foco aqui mais em indústria, mas economia circular é pauta também em governos federais, né, governos de gestão pública, municipais e estaduais. Essa agenda da economia circular é tão importante porque os ganhos ambientais são para a sociedade como um todo. Bom, aí vem aquela pergunta, né, o que isso tem a ver com o meu negócio, no dia a dia da minha empresa? Bom, aí o destaque que a gente dá é que se nós continuarmos com esse modelo linear, nós sempre vamos ficar refém dos custos da minha matéria-prima, dos meus insumos e das formas de tratamento. E sempre quando a gente fala em gestão ambiental, seja para atender uma legislação, uma eficiência do meu processo, ou para de repente gerar novos negócios com viés ambiental, nós sempre temos que estar relacionado temos que estar atentos que isso está relacionado a custo para a empresa. Então, se houver uma oportunidade de eu reduzir custos ou gerar novas receitas, melhor para a minha empresa. Então, outra questão também é que os principais objetivos de um negócio ou de uma empresa não é sempre ganhar mercado, gerar valor na marca ou no produto e reduzir custos e antecipar tendências, né, econômicas ou que vão vir por aí. Então, os conceitos da economia circular ele apresenta algumas estratégias que podem contribuir para esses objetivos das indústrias, como, por exemplo, a extensão de vida útil de produtos, ou seja, as empresas elas podem fabricar produtos que, quando chega na mão do consumidor, ele tem uma maior durabilidade e não gerem tantos resíduos na mão do consumidor final. E pensar na fabricar no produto é bastante entendido pelo consumidor final, inclusive com valor agregado, ou seja, o consumidor final está disposto a pagar mais porque ele sabe que o produto tem qualidade, tem durabilidade. Ele vem também como outra estratégia a realização de serviços compartilhados, ou seja, se minha empresa tiver disponibilidade de recursos subutilizados,
por exemplo, algum equipamento que está parado, ou algum laboratório que está subutilizado, por que não ceder para outras empresas aquele espaço, ou aquele equipamento, ou aquele laboratório, né, gerando uma nova fonte de receita para a empresa e, ao mesmo tempo, que essa empresa demandante não tenha que investir na compra, né, desses equipamentos ou investir de novas instalações. Outra estratégia da economia circular está relacionada à remanufatura de produtos. Essa oportunidade para as empresas de fabricar produtos que, na hora que eles chegam no seu fim de vida, eles têm total potencial de ser remanufaturados, ou seja, de ganhar uma nova vida dele, uma nova update dele e continuar no mercado, evitando aí desgaste, desperdício excessivo de matéria-prima, de resíduos, né, na mão do consumidor. Também de pensar na fabricação dos produtos que, na hora que ele tiver o fim de vida dele, esses resíduos tenham o potencial de ser recicláveis, entrar na cadeia produtiva. Então não adianta nada eu fabricar um produto que, no seu final de vida, né, ele não consegue entrar na cadeia da reciclagem visto a sua tecnologia embarcada. Então pode ser um produto bonito, com design interessante, mas ele não é comportado na tecnologia da reciclagem. E por fim, uma estratégia, como a gente já vem falando, trabalhar referente à eficiência da produção. Ou seja, quanto mais eu dedicar na redução de gastos operacionais e desperdícios na minha empresa, aproveitar ao máximo meus recursos, melhor para a saúde financeira da minha empresa. E aí vem que, principalmente no momento que nós estamos, né, de teletrabalho ou de redução da jornada de trabalho, da produtividade, é um excelente momento para os donos das empresas, para os líderes de processo, a repensar na forma como a gente produz. Então a gente vem com aquele exercício mental de que no futuro a gente pode desencadear diversas ações. Será que na minha empresa, em cada processo, existem desperdícios de água, de energia, de embalagens, de matéria-prima? Será que os terceiros que nós contratamos exercem as atividades com eficiência? Será que não existe outro prestador de serviço com um custo mais atribuído? Como que será que meus vizinhos, indústrias, estão trabalhando com esse prestador de serviço? Será que existem equipamentos ociosos na minha empresa, área ociosa na minha empresa, que eu poderia ceder, valorizando, né, monetizando esse aluguel? Será que não existe na minha região, empresas vizinhas que não estariam dispostas a compartilhar alguns serviços, alguma destinação compartilhada de algum resíduo, algum tratamento de efluentes? Então essas perguntas sempre devem ser feitas, a gente orienta que é feita nesse momento e quando voltar nas atividades normais a gente executar ações para validar essas informações. Acredite, gente, sempre vai haver uma oportunidade de redução de custos operacionais da minha empresa associada à matéria-prima, a insumos, a forma de destinação. E também sempre vai existir uma forma de gerar novos negócios. Às vezes novos negócios dentro da empresa, né? Não só com externo, mas dentro da minha empresa gera uma oportunidade de novas receitas. Bom, vamos entrar aqui relatando algumas experiências de indústrias. Vale a pena a gente destacar que algumas indústrias mineiras estão trabalhando sobre economia circular e algumas medidas ou ações dentro dos seus processos produtivos, gerando resultados econômicos tão significativos e também resultados ambientais, divulgando para a sociedade como um todo, seus clientes, os ganhos ambientais que elas estão proporcionando. Vale a pena destacar aqui que a Federação das Indústrias de Minas tem um programa chamado de Economia Circular em Distritos Industriais, que nós trabalhamos aqui em 4 distritos, em 2 municípios, Sete Lagoas e Uberaba, trabalhando junto não só com indústrias, mas também com a universidade local, ou seja, aproximando a academia e as indústrias em todo esse propósito desse programa, e também junto com as prefeituras, ou seja, todos os indicadores econômicos e ambientais dessas indústrias são compartilhados com a gestão pública, porque os ganhos são da sociedade como um todo. Até mesmo porque a gestão desses distritos industriais, desse bairro industrial, é de gestão, ora municipal ou ora do governo estadual. Bom, como que a gente trabalha com esse programa com as indústrias? Primeiro a gente dissemina o conceito, as vantagens, os ganhos ambientais de trabalhar a economia circular, né, com os donos das empresas, com os tomadores de decisão. Depois, a gente identifica as ações de economia circular que essas empresas já executam, mas não sabem transformar em resultados ambientais e econômicos dessas ações. Então a gente ajuda a identificar e divulga, né,
no site da FIENG, a relação de todas essas empresas e os seus ganhos, e também a gente promove negócios coletivos com essas empresas. A gente identifica oportunidades de fazer negócios coletivos e as empresas aí vêm aí com essa oportunidade. E por fim a gente trabalha com o conceito de ecodesign de produto, ou seja, trabalha as empresas a pensar em produtos mais eficientes com todos os critérios ambientais. Bom, todas as informações referentes à participação dessas indústrias nos dois programas, no programa de economia circular desses dois estão disponíveis na página da FIENG, com cada uma das indústrias, suas ações, fieng.com.br, e digitar lá /Covid e depois digitar lá no site de pesquisa Economia Circular, que as ações de cada empresa e como que a FIENG está trabalhando, essas ações estão dispostas lá a título de curiosidade. Mas agora eu vou destacar algumas ações dessas empresas, que aí pode ser replicada para qualquer tipologia de empresa e atividade. Vocês vão ver que foram medidas simples, não tão complexas, mas que geraram resultados bastante significativos. Vou destacar aqui primeiro algumas ações de uma indústria que tem uma das suas atividades a criação de suínos e bovinos, que ela implementou, instalou no seu equipamento biodigestores. O que isso quer dizer? Todos os dejetos da criação de suínos são canalizados para esse biodigestor. Antes desses dejetos entrar para o biodigestor, tem uma separação física, separando líquidos e sólidos. O que esse empresário fez? Ele canalizou esses efluentes líquidos ricos em matéria orgânica e fez a aplicação no curral dele, ou seja, no curral não, no pasto dele. Isso gerou um aumento do crescimento das gramas, das braquiárias, aumentando a produtividade ali do pasto dos gados. Reparem, olha só, pequena iniciativa dessa que representou um aumento de 70% do lucro dele. Por quê? Uma média nacional é de uma cabeça de gado por hectare. Ele conseguiu indicadores de 6 a 8 cabeças de gado por hectare só devido a essa produtividade da gramínea originada do envio ali dos efluentes, dos dejetos do suíno. E sem contar que aproximadamente aí 1.650 metros cúbicos desses efluentes foram reutilizados no seu próprio processo produtivo. Reparem aí que ele não só destinou para tratamento dos efluentes, mas ele tornou a circularidade no seu processo, reduzindo custos e aumentando a receita. Voltando ao biodigestor, os sólidos que entram lá no biodigestor geram aí o metano. Antigamente, antes de ter o biodigestor, essa empresa aquecia as creches, ou seja, o período de crescimento dos porquinhos tinha uma temperatura ambiente. Então ele aquecia essas creches com o consumo de energia elétrica. Com a implementação do biodigestor, ele canalizou o metano e fez o aquecimento dessas creches originado do metano no ponto de geração. Isso aí representou para a empresa uma redução de R$3.000 na sua conta de energia, sem contar com o ganho ambiental que por ano ele reduz uma emissão de aproximadamente 3,3 toneladas de CO2 equivalentes. Reparem os ganhos ambientais para ele, para a sociedade e também os ganhos econômicos para ele. Outra situação que ele envolveu até uma indústria de alimentos, que ele absorveu 50 toneladas, geralmente uma média por mês, de salgadinhos e chips fora de especificação, gerado numa outra atividade industrial, na sua formulação de ração. Isso representou o que para ele? Que ele reduziu o consumo de aproximadamente 124 toneladas de matéria-prima por mês, porque ele está aproveitando esses resíduos de outra atividade industrial, e que representa para ele uma economia de 10% na formulação de sua ração, além dos porquinhos consumir mais a ração devido ao sabor presente ali naqueles salgadinhos fora de especificação. Vão olhando pelo lado da empresa que gerou esse resíduo, esse resíduo era enviado para aterro, agora está sendo reaproveitado em outra cadeia produtiva. Evidenciando um exemplo de economia circular em uma outra indústria participante do programa de economia circular aqui de Minas Gerais, ela é uma indústria têxtil, de fabricação de tecidos, que na sua atividade principal ela gera ali fiozinhos de têxtil que naturalmente saem do seu processo. Anteriormente ela destinava esses resíduos para aterro industrial.
né? Eram mais de 16 toneladas de resíduos antes que iriam para aterro. Agora não, ela aproveitou esses resíduos destinando para os seus fornos já existentes dentro da sua empresa. Isso gerou uma economia de R$ 1.500 por mês na consumo de combustíveis, né? Deixaram de ser comprados, que foram utilizados esses resíduos, além da redução de R$ 500 por mês no destino de aterros industriais. Outra atividade aqui de indústrias de fabricação de móveis, de laminados, que ela gerava ali os lodos da estação de tratamento. E esses lodos eram enviados para aterros industriais, ou seja, por mês eram enviados mais de 70 fretes, ou seja, idas, né, para destinar os resíduos em aterros industriais. E isso aí era mais de 300 toneladas mês de resíduo que iriam para aterro. E ela implementou a compostagem dentro do seu processo de fabricação, fazendo aí compostos orgânicos e aproveitando esse composto no próprio plantio de pinos, né, fabricação, produção de madeira, que ela vai utilizar no seu processo. Reparem os ganhos e a circularidade, né, na cadeia produtiva dessa empresa. E aí, além disso, né, ela tem indicadores de mais de 20 toneladas de CO2 equivalente por ano, né, deixados de ser lançado ao meio ambiente. Um indicador para a sociedade. E aí a gente percebe também, pensando aí de novos negócios, a gente percebe também, evidencia também uma empresa mineira, de que a atividade principal dela é vender tornos industriais novos. E ela viu uma oportunidade de fazer a remanufatura de tornos antigos. Então, ele compra tornos antigos de indústrias, faz toda a readequação desse torno, tornando ele compatível ao mercado e ainda, inclusive, colocando ainda todas as medidas de segurança previstas na NR12. Reparem que ele não comprometeu a atividade principal dele, que é vender tornos novos, mas ele viu uma outra oportunidade de negócio de fazer essa remanufatura e colocar no mercado. Vemos também iniciativas de diversas indústrias, e há de se destacar em indústrias de alimentos, do aproveitamento de vapores de água, ou seja, gases quentes que circulam dentro da empresa, e esses gases sendo condensados, transformando em estado líquido, vapor de água transformado em estado líquido, sendo utilizado seja para irrigação de plantas, né, do jardim, seja utilizando para higienização de equipamentos, pisos e equipamentos, ou até mesmo incorporando nos seus processos. Outras indústrias até aproveitando gases, né, sendo consolidados com outros produtos químicos, reduzindo aí custos operacionais no seu processo produtivo. Enfim, pessoal, são diversas ações de economia circular, esses foram apenas alguns exemplos dessas, mas vocês percebem que são pequenas iniciativas, mas que geram retorno financeiro para a empresa, seja na redução de custos ou na geração de novas receitas. Claro, sempre evidenciando aí os ganhos ambientais presentes nesses aí. Bom, a FIENG a gente tem um desafio de estender esses programas para outras regiões, mas devido ao cenário atual, a gente vai trabalhar um pouquinho mais em conversar com as empresas, as grandes indústrias nessas regiões sobre a economia circular, as vantagens e os ganhos que ela pode ter, né, nos próximos meses, para quando tiver tudo normal a gente estender o programa de economia circular para outros distritos de outras regiões de Minas Gerais, aí envolvendo outras atividades industriais. Nós entendemos que as indústrias de grande porte participando acabam sendo indústrias âncoras para atraindo a toda a sua cadeia de produção, dos seus prestadores de serviço e fornecedores. Bom, devido ao tempo a gente encerra aqui momentaneamente essa argumentação sobre bate-papo, né, sobre economia circular, mas aí nós temos aqui algumas perguntas que a gente pode esclarecer aqui. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Essas aqui, perdão. Será que será preciso um investimento financeiro para começar essas medidas de economia circular? Bom, claro que se houver um investimento, toda vez quando eu melhoro o meu processo, se eu identificar uma melhoria no meu equipamento para ter uma eficiência maior, certamente vai ter um desprendimento de investimento. Mas o que a gente
incentiva, no primeiro momento, é que a empresa identifique todas as oportunidades de redução de custos sem investimento. Às vezes trabalhando com um fornecedor, às vezes conversando com o colaborador, para ver, às vezes é a forma como ele trabalha, o método como ele trabalha, está havendo aí algum desperdício, uma oportunidade de negócio, mas claro que todas as ações identificadas de economia circular precisa de ser feita uma análise de retorno, né? Uma análise de payback desse investimento. Por onde começar a implantar a economia circular no meu negócio? Bom, o que a gente orienta é que comece a avaliar, a identificar todos os processos e atividades do seu segmento. Geralmente a gente faz isso para elencar ali a forma de como produzir, seja o levantamento aí de atividades para tratar com a gestão de saúde e segurança, de meio ambiente. Esse é o primeiro caminho. E fazer uma análise de redução de custos, de saber quase que entradas e saídas, né? Quanto de material que eu estou usando, qual que é a forma, e aí a partir daí fazer esses estudos aí de eficiência de processo. Como identificar empresas parceiras para que inclua a economia circular no meu processo produtivo? Bom, a gente percebe que geralmente o pessoal de saúde e segurança, os gestores de saúde e segurança, eles têm uma rede de comunicação um com o outro, claro que sem expor casos específicos da empresa, mas de relatar algumas medidas, alguns acidentes de trabalho, para que outras empresas, né, amigas ou vizinhas, não tomem medidas de segurança. A nossa incentivo, a nossa orientação é que converse com as as empresas vizinhas do seu segmento. Converse aí como que está o seu vizinho, como que ele trabalha essas questões. Já é um estreitamento de relacionamento para se começar a trabalhar a economia circular. Claro que a FIING está à disposição, né, para trabalhar com a melhor forma de conversar com as empresas para trabalhar de forma colaborativa. Estamos à disposição, num outro momento a gente fala melhor sobre isso. Dá para explicar o conceito de economia circular na nossa casa e no meu dia a dia? Nós falamos mais aqui no âmbito industrial e empresarial, mas na nossa casa também dá para seguir no mesmo princípio. Lembrando que nós falamos de custos operacionais. Na nossa casa também. Ou seja, quanto mais eu comprar produtos com um volume muito grande de resíduos, né, eu tenho que ficar atento para ver uma melhor forma de descarte desses materiais que têm o potencial de ser recicláveis. Ou seja, medidas, se eu estou falando de redução de consumo de energia, quais são as melhores medidas para eu reduzir o consumo de minha energia? Comprar equipamentos com indicadores de eficiência, trocar minhas luminárias por lâmpadas de LED que consomem menos energia. Se na minha casa ou no meu condomínio não tem práticas de reciclagem, ou ver uma forma de achar um ecoponto e levar esses materiais recicláveis. Também, mais voltado para a educação ambiental, eu posso praticar a compostagem, mesmo que seja em escala reduzida, mas também trabalhando com a educação, principalmente dos nossos filhos. Bom, outra situação também que falaram para a gente se essa norma de economia circular que está sendo discutida na ISO 14001, se ela vai ser uma norma de certificação e também se ela vai conflitar com a norma ISO 14001. Nós, inicialmente, outros países, né, participantes desse grupo da ISO, solicitaram que essa norma fosse de certificação, mas a delegação brasileira e outros países da América Latina abordou, né, fez um posicionamento de que essa norma, no primeiro momento, seja uma norma de instrução, de orientação e no desenvolver aí dos anos, essa norma fosse, né, feita com uma norma de certificação, justamente para não conflitar com a norma ISO 14001, que é de Sistema de Gestão Ambiental, que já está bastante presente no mercado. Bom, pessoal, nosso tempo está se esgotando aqui. E de antemão nós agradecemos a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês sobre as vantagens e oportunidades de se trabalhar a economia circular. E a gravação de hoje aqui vai estar disponível no site oficial da FIING, nas redes sociais, no Instagram e na página da FIING, fiing.com.br/Covid-19.
E nós agradecemos aí esse momento de bater um papo com vocês sobre economia circular e essas oportunidades. Muito obrigado e bom dia.